Olá pessoal, tudo bem? Fazendo uma live aqui excepcional nesse sábado, dia 27 de setembro de 2025. E eu estou só esperando entrar no YouTube aqui, que demora um pouquinho, mas a gente já entra aqui, eu trago o aviso para vocês aqui, beleza? Um aviso urgente. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso canal Daniel Lopes. Uma alegria sempre contar com a presença de vocês, tá? Eu coloquei essa live especial hoje para dar um recado para vocês, um recado lamentável, né? Lamentável por quê, meus amigos? Eu fui convidado para pregar na Igreja Bola de Neve há um tempo atrás, né? Já tem uns 10 dias, 15 dias, alguma coisa nesse sentido. E eu, inclusive, esperei, né, chegar bem próximo para ver se ia confirmar. Mas como eu sei que o negócio ali é sempre muito confuso, né, muito caótico, né, as coisas não têm muita estabilidade, eu esperei até a sexta-feira ontem, não sei quem assistiu minha live de ontem, a live já está com quase 140 mil pessoas assistindo, e aí, né, eu esperei chegar a sexta-feira e anunciei para vocês, né, anunciei para vocês que eu pregaria na Igreja Bola de Neve sede, lá na Lapa, né, na Rua Clélia 1517, no domingo, mas depois de ter anunciado para vocês, depois de aproveitar que vários amigos de fora de São Paulo estariam por aqui, convidei os amigos, né? Convidei um monte de gente, convidei aí já 140 mil pessoas para estarem lá. Aí ontem, no final da tarde, recebi uma mensagem da secretaria da igreja falando que eu não pregaria, que a minha pregação havia sido cancelada, tá? Então, primeiro, eu estou aqui para dar esse recado lamentável, né, amador para vocês, dizer que eu falei que eu ia pregar e eu não vou mais pregar amanhã, dia 28. Não é pela minha vontade, isso tudo inclusive é bom para vocês verem que eu não mando nada na igreja, né? E eu achei uma falta de respeito isso, eu achei um amadorismo terrível, né? Depois de eu ter avisado tantas pessoas. Mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? O Arthur Menezes está até falando, faz uma live pregando. Então, é exatamente isso que eu ia fazer, né? É exatamente isso que eu vou fazer. Porque, né, graças a Deus, Deus me deu essa plataforma aqui para a gente conversar sobre Deus também, né? Para a gente falar de Deus. E todos vocês sabem que a gente, tudo aqui é com o propósito de pregar, né, falar de Deus, ganhar vidas e por aí vai. Então é lógico que eu vou aproveitar essa oportunidade para trazer uma mensagem para vocês, né? E cada vez mais eu vou trazer mais mensagens aqui. A gente tem pregado muito sempre na sexta-feira no canal aqui, Daniel Lopes, e eu quero dizer para vocês que sempre que for pertinente, sempre que tiver ali uma oportunidade, eu vou trazer pregações para vocês, tá? Porque eu já falei aqui várias vezes, e quem me conhece sabe, que o meu objetivo principal aqui é falar de Deus, né, em todos os meus trabalhos. Falar de notícia, falar dos acontecimentos no mundo, é simplesmente assim uma desculpa, né? É simplesmente uma desculpa para poder falar de Deus, tá bom? Então, meus amigos, eu não posso ficar sem pregar, né? Eu não vou me calar e graças a Deus além de pregar presencialmente, a gente tem a oportunidade aqui de pregar online para vocês. Então, eu gostaria de dizer para vocês que essa situação lamentável, né, de cancelarem minha pregação em cima da hora, que eu achei um absurdo, achei uma falta de respeito terrível. Falta de respeito essa que eu prometo para vocês que nunca mais irei fazer com vocês também, tá? Porque não me deixarei colocar numa situação como essa de novo. A melhor maneira de não acontecer de novo é eu não ter agenda de pregação de novo. Então, talvez seja isso que aconteça, né? Eu nunca mais vou deixar ninguém fazer isso com vocês nem comigo, então provavelmente eu acho que eu não pregarei mais na Igreja Bola de Neve, tá? É o que me parece. Então, diante disso tudo, eu gostaria de compartilhar uma reflexão que eu fiz com vocês, né? Passei boa parte da noite, da manhã de hoje, né, pensando como é que funciona aí a igreja, pensando, né, o que Deus quer para a minha vida, pensando que a gente
o que eu devo fazer com Deus, o que Deus quer que eu faça e tal. E aí, meus amigos, eu me lembrei da questão do parto. Às vezes, preste muita atenção, você quer ficar num trabalho, você quer ficar numa igreja, você quer ficar num grupo de amigos, você quer ficar numa instituição, num projeto, mas às vezes não é o que Deus quer. E eu estou tentando entender isso. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês as reflexões que eu tive de ontem para hoje, principalmente hoje pela manhã, tá? A gente tem Isaías, meus amigos, sim, 66:9. Isaías 66:9 diz: acaso faria eu chegar à mãe a hora do parto e não faria nascer, diz o Senhor? Ou seja, eu comecei a me lembrar que, às vezes, acontece assim, Deus nos tira de determinadas situações como se fosse realmente um parto, tá? Um parto espiritual, quando Deus nos força a sair de dentro do útero, ok? Então, poucas experiências humanas, elas são tão intensas e transformadoras quanto o parto, né? Eu não sou mulher, nunca vou ter oportunidade de viver um parto, né? Mas minha esposa já teve 2 filhos e eu acompanhei de perto. A gente vê que o parto, ele mistura alegria com dor, né? Sofrimento com esperança, e é um processo que é inevitável, né, meus amigos? Porque é inevitável porque quando chega a hora, nada pode deter o parto, né? Então, Deus usa na Bíblia essa metáfora do parto várias vezes, né? Isaías fala sobre Israel em dores de parto. Jesus compara a tristeza dos discípulos com a dor de uma mulher que está para dar à luz, né? E Paulo diz que toda a criação geme em dores de parto, aguardando a redenção. E por que a Bíblia usa esse símbolo, né? Porque o parto, ele representa um processo ali de transformação, de evolução, de crescimento, né? De progresso, de subir de nível, aceitar um novo desafio. Então, assim como um bebê ele não pode ficar no útero para sempre, também nós não podemos permanecer, muitas vezes, sempre no mesmo lugar, né? Existem momentos em que a gente quer ficar ali dentro do útero, que a gente quer ficar ali no aconchego, que a gente quer ficar ali no conforto, mas existem momentos que Deus nos impulsiona, nos empurra, nos pressiona, nos força a sair da zona de conforto, porque a gente não cabe mais naquele estágio em que a gente estava, né? Então hoje eu quero mostrar para vocês que muitas vezes as decepções, as crises, né? As dores da vida, elas são necessárias para a gente entender o que está rolando, né? O que Deus quer para a gente, né? Uma oportunidade não de destruição, mas de um nascimento, né? E muitas vezes essas dores do parto, né, que nos empurram para fora, anunciam que Deus está querendo trazer algo novo, tá? Então, eu gostaria de convidar vocês a nós darmos uma olhada, assim, em como a ideia do parto nos dá uma excelente lição espiritual, né? Primeiro, o parto, ele é simbolizado pelas contrações. Por quê? É como se o parto espiritual é quando Deus, ele nos quer tirar do conforto do útero e ele nos desperta através da pressão, ou seja, ele começa a nos apertar, nos empurrar para fora, tá? No parto natural, então, tudo começa com as contrações. As contrações, elas são involuntárias, elas são incontroláveis e elas são cada vez mais intensas, ok? O que significa isso, meus amigos? Significa que quando Deus quer que a gente saia de um lugar, ele nos arranca daquele lugar. Assim como Deus fez com Ló, assim como Deus fez com Abraão, né? Assim como Deus fez com vários dos seus personagens na Bíblia, beleza? Profeta Geek, obrigado aí pela força, já te coloquei como moderador aí no Instagram, valeu mesmo. A mãe, preste atenção, no parto a gente tem a mãe e a gente tem o bebê. A mãe, ela não toma uma decisão de ter as contrações. A decisão das contrações é uma decisão espontânea do corpo da mãe. É uma reação involuntária do corpo da mãe, tá certo? Inclusive, deixa eu explicar para vocês, né? Por que eu coloquei minha foto várias vezes na capa de hoje. Primeiro, que eu não tinha o que colocar, né? Segundo, que
essa situação toda me leva a refletir quem eu sou, né? Essa situação toda me leva a perguntar quem sou eu? Eu sou o Daniel 1, 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6 que está aí na capa, né? Quem que eu sou? O que eu devo fazer? Então, uma reflexão sobre a minha própria identidade, né? Por isso que eu coloquei ali várias vezes a minha foto na capa. Então, meus amigos, as contrações, elas são involuntárias, incontroláveis. A mãe não consegue controlar as contrações, é automático. Então, muitas vezes, meus amigos, Deus quer nos tirar de um determinado lugar e isso é incontrolável. Não é culpa da pessoa que está querendo te tirar do lugar. Faz parte do plano de Deus. Faz parte do projeto de Deus, tá? Faz parte do desejo de Deus, da vontade perfeita de Deus, tá bom? Então, as contrações, elas são involuntárias, elas são incontroláveis, mas cada vez elas vão ficando mais intensas. A mãe não tem condição de parar as contrações. É o corpo que está anunciando que chegou a hora de gerar vida, né? Então, na vida espiritual também funciona assim. São pressões, são crises, são desconfortos que surgem ali na nossa caminhada, e aí você ora e fala assim: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, por que estão querendo me jogar para fora aqui do útero da minha mãe? Né? A gente fica na dúvida, a gente começa a questionar nossa realidade, nossa missão, a gente começa a questionar o que a gente veio fazer. Mas essas contrações não é porque Deus está te expulsando de lugar nenhum, é um sinal de que Deus está nos movendo para um lugar melhor, para um lugar maior, tá? Paulo disse em Romanos 8:22, sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto até agora. Ou seja, até a própria criação sente essas contrações, né? Contrações essas que anunciam um novo tempo, tá? José, por exemplo, quem se lembra da história de José que virou governador do Egito? José foi traído pelos irmãos, José foi vendido como escravo e José foi preso injustamente, né? Ele pode ter pensado: Deus, por que o Senhor me permitiu isso? Meus irmãos me traírem, meus próprios irmãos me venderem como escravo e eu ser preso injustamente. Só que cada uma dessas situações na vida de José foi uma contração que o empurrava mais perto do trono de governador do Egito. Se ele tivesse permanecido no útero, se ele tivesse permanecido no conforto da casa do pai, jamais ele teria se tornado governador do Egito, ele não poderia ajudar os seus próprios irmãos a sobreviver àquela grande fome que surgiu, tá certo? Então, talvez as contrações estejam acontecendo nas nossas vidas ali, né? Conflitos, perseguições no trabalho, conflitos familiares, problemas financeiros, às vezes, não é exatamente um problema, mas às vezes é um anúncio que Deus está nos movendo para o centro da vontade dele e nos está colocando no lugar certo, na hora certa. Só que prestem muita atenção. Para acontecer o parto, não apenas o útero, né, e o corpo da mulher começa a amassar a criança e empurrar para fora, mas também precisa haver uma dilatação, tá? E dilatação é quando Deus expande, ele abre o caminho por cima da água, abre o caminho no meio do deserto, abre o caminho em meio às montanhas, ele troca a montanha de lugar. Então, as contrações sozinhas não bastam, tá? Para que o bebê consiga nascer, é preciso que o colo do útero se dilate. E esse processo ali, ao que a gente sabe, para a mulher é doloroso pra caramba e pode demorar várias horas. É o quê? É o corpo se expandindo, tá? Para que o novo tenha espaço para passar. Na vida espiritual também acontece isso. Deus vai nos esticar ali além dos nossos limites, mas ele amplia a nossa mente, ele abre o nosso coração para ter mais entendimento, ele aumenta a nossa fé, né? Muitas vezes a gente reclama: Deus, eu não estou entendendo, tá doendo, eu não aguento mais, está insuportável. Mas é nesse processo em que ele abre espaço para que a gente consiga atingir plenamente o que ele sonhou para nós, ou o plano que ele colocou para nós. Lá em Isaías 54:2, a gente lê o seguinte: alarga o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas. Isso é o quê? O que Isaías está falando aqui em Isaías 54:2? Isso é a dilatação espiritual, ok? É como se Deus está falando: cai na real,
abra os seus horizontes, pense mais alto, mude a sua mentalidade, porque eu vou te levar a fazer algo maior, tá? É só a gente pensar em Israel no deserto, né? Foram 40 anos ali no deserto fazendo o quê? Dilatando. 40 anos de dilatação, abrindo caminhos, tá certo? Então Deus poderia ter levado o povo em poucos dias até Canaã, mas eles precisavam ser preparados, precisavam expandir a fé, precisavam aprender a confiar na provisão diária divina, no maná diário, precisavam ver a água jorrando da rocha, contemplar a nuvem, contemplar o fogo no meio do deserto. Sem esse processo no deserto de alargamento, de parto, o povo não teria estrutura para possuir a terra prometida. Inclusive, a ideia do Egito é muito interessante aqui para nós. Por quê? Porque boa parte do povo de Deus não queria sair do Egito. Os caras queriam continuar ali no Egito, mas Deus teve que expulsá-los. Porque, para eles queriam ficar no Egito ainda. Mas Deus teve que arrancá-los dali. E alguns deles até saíram do Egito, depois ficaram com saudade. Tá bom? Então, talvez eu ou alguns de nós estejamos nesse processo agora. Deus, ele vai dilatando a nossa perseverança, Deus vai dilatando a nossa fé, Deus vai dilatando a nossa paciência. É tudo muito doloroso, tá? Mas é necessário. Sem essa dor toda da mãe e da criança, o parto não acontece, tá? Então, Deus nunca vai colocar para nós aqui uma promessa sem antes ele nos preparar para carregar essa promessa, tá bom? Agora, o nascimento é a consequência disso, né? A criança precisa nascer, mas ela não quer nascer. A criança precisa sair do útero, mas ela não quer sair do útero. A criança precisa vir à tona, mas ela não quer, que ela quer ficar escondida no seguro ali do ventre materno. Mas a finalidade disso é o nascimento. Então chega um momento que não tem mais retorno, o bebê precisa nascer. Mesmo que o útero quisesse segurar, ele não consegue segurar mais, porque a própria natureza da estrutura do corpo humano e da fabricação do bebê faz com que a saída aconteça, tá? Então assim também é com Deus. Existem momentos em que Deus nos expulsa literalmente de lugares, empregos, relacionamentos, fases da vida, grupo de amigos, porque não é mais o local onde Deus quer que nós estejamos, tá? Então, o ventre que nos sustentou até ali, ele fica estreito demais para aquilo que a gente está destinado a viver, tá? Jesus diz em João 16:21, a mulher, quando está para dar o parto, tem tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter nascido um homem no mundo. Ou seja, a dor ela é real, mas a dor é passageira. A alegria, pelo contrário, é eterna. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz em Atos 16, né? Apóstolo Paulo, se você olha ali o relato de Atos Apóstolos, capítulo 16, Paulo foi preso em Filipos, ele foi açoitado, foi colocado no cárcere interior. Aos olhos humanos, era uma expulsão injusta. Mas daquele episódio todo de confusão, de açoite, nasceu ali a igreja de Filipos, que mais tarde se tornaria uma das mais generosas e fortes da fé cristã. Ou seja, o que parece uma expulsão ali é, na verdade, um nascimento. A criança acha que ela está sendo expulsa. A criança acha que a mãe a está rejeitando. A criança acha que ela não é bem-vinda. A criança acha que ela está sendo prejudicada, mas na verdade é o nascimento. O que parece perda é transição, o que parece fim é o começo de algo novo. Perfeito? Então, meus amigos, uma coisa muito interessante que a gente não percebe é que o parto não é só uma coisa que o corpo da mãe promove. Existe também um papel da criança no parto. A criança também tem que participar do parto. A criança também precisa estar ativa, tá? No parto. Então, muitas vezes a gente pensa que no parto o bebê fica só passivo, tá certo? Apenas empurrado ali para fora pelas contrações da mãe. Mas tanto na ciência quanto na simbologia bíblica, a gente vê que o bebê também atua praticamente nesse processo, tá? Primeiro, o bebê não é passivo ali. A gente vê em estudos, hoje, estudos de obstetrícia, que o bebê realiza ali movimentos
próprios durante o parto, né? O bebê gira, o bebê se posiciona, o bebê flexiona a cabeça e ele ajuda a encontrar o caminho para a saída. Ou seja, o parto, na verdade, é uma cooperação entre as contrações da mãe expulsando o bebê e os movimentos da criança, tá? Ou seja, em todo o processo que Deus nos coloca, a gente não é chamado a ser apenas passivo, tá? Deus nos empurra sim, mas nós também precisamos cooperar com Deus. Paulo, o apóstolo, nos ensina em 1 Coríntios 3:9. Somos cooperadores de Deus. E o mais interessante é que a criança precisa estar alinhada no caminho. No parto, o bebê ele tem que assumir a posição correta para ele nascer. Ele tem que estar com a cabeça, né, voltada para a saída, ele tem que estar alinhado com a saída, ele tem que estar alinhado no caminho. Quando o bebê está mal posicionado, como em caso ali do chamado parto pélvico, né, o nascimento ele se torna muito difícil, se torna muito doloroso. Então, da mesma forma, quando Deus nos conduz ao novo, a gente precisa estar alinhado com a sua vontade, tá? O processo de ser mais suave ou mais doloroso vai depender também da nossa postura. Quando a gente tem uma postura contrária ao parto, o troço fica muito sofrido. E quando a gente resiste, a gente dificulta e traz dor e sofrimento. Agora, se a gente se rende à vontade de Deus, a gente começa a cooperar com o mover divino, o negócio fica muito mais fácil, tá? Além disso também, a criança precisa respirar. Logo após o nascimento, o bebê precisa dar o primeiro choro. Esse ato do choro do bebê, ele ativa os pulmões ali, ele está marcando o início também de uma nova vida fora do ventre. Você tem uma vida dentro do ventre, você tem uma vida fora do ventre. Agora, o bebê ele não consegue continuar respirando no útero, né, via cordão umbilical. Ele precisa assumir uma nova forma de viver. Então, quando Deus ele nos faz nascer para esse tempo novo, a gente precisa aprender a respirar de outra forma, tá? Abandonar as velhas dependências e assumir uma nova dinâmica de fé no Espírito Santo. E assim a gente entende João 3:8, o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, beleza? Então, meus amigos, a mãe, ela gera as contrações, mas o bebê ele coopera fazendo seu movimento para se alinhar também. A mãe abre espaço, mas o bebê precisa se alinhar com a saída. A mãe expulsa, né? Não a mãe, o corpo da mãe, porque esse processo é involuntário. O corpo da mãe está expulsando o bebê, mas o bebê precisa respirar para viver. Ou seja, muitas vezes a mãe não quer que o filho nasça e o filho também não quer nascer, mas o corpo da mãe, comandado por Deus, acaba expulsando o neném. É um processo doloroso, é um processo sofrido, é um processo difícil, mas, meus amigos, é um processo necessário, tá? Porque Deus, muitas vezes, ele nos empurra para fora dessa zona de conforto, mas a gente precisa cooperar com ele, se alinhando, nos movendo e aprendendo a viver nesse novo, tá? Isso reforça a mensagem, né, de que o parto espiritual é um processo de parceria entre nós e Deus, beleza? Ele pressiona, ele expande, ele abre a passagem, mas nós precisamos responder, nos alinhar e respirar o novo sopro que o Espírito está dando, beleza? Então, meus amigos, se você está sob pressão, tente entender o que está acontecendo, tá? Pode ser não um sinal de morte e destruição, mas um sinal de que Deus está te movendo para o lugar onde Ele quer que você esteja. Se você sente que está sendo esticado por Deus, se realmente é Deus que está te esticando, a gente tem uma boa postura quando aceita essa dilatação. Então Deus muitas vezes está ampliando a nossa capacidade para suportar o novo, tá? A Maria Zumira está falando que ela iria na pregação e que ela convidou várias pessoas, tá? Então, meus amigos, eu peço mais uma vez perdão para vocês, né? Por essa falta de respeito, por esse amadorismo, tá? Eu garanto a vocês que isso nunca mais vai acontecer. Vocês podem ter certeza, tá? Isar Ramalho está perguntando como saber se é Deus que está nos esticando e apertando. É muito difícil. Até José, na época que ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, eu creio que ele teve uma certa dificuldade para saber que era Deus. Mas eu creio que o que nos ajuda a entender que Deus está no controle é a gente se fiar às promessas de Deus e a gente se fiar à palavra, tá? Então, muitas vezes, quando as portas estão se fechando
e as situações nos forçam a sair, a gente, se é Deus que está agindo, a gente sabe que aquilo ali dói, mas gera vida, tá? O lugar antigo ali, ele não consegue mais te sustentar, porque um vinho novo não pode ser derramado num odre velho, tá? Nem um odre novo receber um vinho velho. Então a gente lembra de Isaías 66:9, que está escrito: acaso faria eu chegar a mãe à hora do parto e não faria nascer, como a gente leu no início, tá? Então, se Deus permitiu que você chegasse até aqui, que nós chegássemos até aqui, ele não vai te abandonar no meio desse processo, né? Então, se as contrações começaram, se as contrações começaram, pode ter certeza, o nascimento vai acontecer. Mas eu gostaria de trazer mais uma reflexão. Eu tinha esperado chegar mais gente, né, para poder ouvir. Deixa eu só tomar uma aguinha. Por que eu coloquei várias fotos minhas na capa, né? Porque ali você tem Daniel ali com várias... você tem a minha imagem com várias roupas diferentes, né? Fisionomias diferentes. Então, isso tudo, né? Esse cancelamento dessa pregação, tem gente que está chegando depois. Qual é o motivo dessa conversa aqui? Deixa eu repetir. Algum tempo atrás eu tinha sido convidado para pregar na Igreja Bola de Neve Sede, Rua Cléria 1517, nesse dia 28 de setembro, amanhã, domingo, às 18 horas. E eu esperei muito para poder anunciar isso para vocês, que eu sei como é que o negócio é confuso, é desorganizado, é amador. Então eu esperei chegar na sexta-feira para anunciar para vocês. Aí eu anuncio para vocês meio-dia. No final da tarde, a secretaria da igreja entra em contato comigo falando que a minha pregação tinha sido cancelada. Então, meus amigos, eu estou fazendo essa live porque a live de ontem, em que eu convidei vocês para estar comigo nesse culto, já está com 140 mil pessoas. Então, imagina, eu dizer que eu vou estar lá e você chegar lá e eu não estar. Seria uma covardia com você, assim como foi uma covardia comigo. Seria uma falta de respeito com você, assim como uma falta de respeito comigo também. Mas eu peço perdão a vocês por essa confusão toda, por esse amadorismo, né? Por essa falta de respeito total, por essa desorganização. Mas eu garanto para vocês o seguinte: isso nunca mais vai acontecer, ok? Nunca mais eu vou avisar uma coisa para você e não vai acontecer. Sabe por quê? Porque nunca mais eu vou fazer alguma coisa que eu dependa da boa vontade dos outros, tá bom? Nunca mais eu vou avisar para vocês uma coisa e eu vou falar não vai ter mais porque decidiram que não vai ter, tá bom? Então, amigos, isso é uma formação da identidade. Uma situação como essa faz você refletir muito sobre quem você é, tá? Porque o parto, ele não é apenas um momento em que a criança sai do útero, é também um marco ali que vai inaugurar a identidade da criança no mundo. Porque até aquele nascimento, a criança ela está conectada à mãe. Ela não tem independência. Só que no parto, o que acontece, meu amigo? No parto é cortado o cordão umbilical. A criança passa a respirar por conta própria. E a vida passa a ter ali um contorno mais individual, tá? Então, espiritualmente, o parto de Deus em nós também é o momento que a gente precisa compreender quem nós somos diante de Deus, tá certo? Então, o processo de dor, a pressão, a expulsão, a covardia, a falta de respeito, a injustiça, o amadorismo, né, as decepções, tudo isso nos separa de depender do antigo ventre e nos faz assumir a nossa identidade como filhos de Deus. Beleza? Patrícia está falando: Daniel, faz aqui a sua pregação. Então, Patrícia, estou fazendo aqui, né? Estou fazendo. Então, por exemplo, muitos personagens bíblicos a gente vê esse processo. Jacó, por exemplo, Jacó nasceu agarrado no calcanhar do irmão gêmeo dele, o Esaú. Agora, o próprio Jacó, né, cujo nome em hebraico Yaakov traz a ideia de aquele que segura pelo calcanhar, suplantador, a vida de Jacó foi uma verdadeira luta por identidade. Só que lá em Gênesis 32, após a noite de dor e luta com o anjo, Jacó ele foi parido espiritualmente, né? O nome dele mudou de Jacó para Israel, que é aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Ou seja, assim como no parto natural, a dor ela marca o início de uma nova identidade, tá certo? Então, muitas vezes o parto ele é fundamental para que nós consigamos compreender
a nossa identidade. Perfeito? Aconteceu com José também, como a gente falou, né? José, ele era o filho preferido de Jacó. Ele estava protegido, confortável ali no seio da família, como se fosse no útero materno. Mas quando Jacó, ele é expulso da sua casa contra a sua vontade, quando ele foi traído, né, e lançado lá no Egito, ele viveu o parto mais doloroso da sua vida. Né? Cada contração, cada, né, rompimento familiar, prisão, injustiça, na verdade estava empurrando José para que ele formasse a sua identidade como um grande líder e não como um filho mimado. No Egito, ele nasce para uma nova identidade, de escravo rejeitado a governador que salvou as nações. Ou seja, o parto na vida de José, o parto espiritual, ele moldou em José a consciência de que ele era instrumento de Deus, não apenas o filho de Jacó. Moisés também, né? Moisés, ele nasceu ali já numa ameaça de morte, tá certo? Ele foi escondido, depois criado como príncipe do Egito, mas quando Deus empurrou Moisés para o deserto, aí ele passou por uma crise de identidade. Moisés, ele era príncipe do Egito, e de repente ele não era ninguém lá no deserto. Ali, no deserto de Midian, ou a gente poderia chamar no ventre de Midian, no ventre do deserto, ele foi parido, porque ele deixou de ser apenas um príncipe da corte, e ele passa a nascer como um verdadeiro libertador, tá? Então o encontro com a sarça ardente, ele foi o choro ali do recém-nascido. Moisés entendeu a sua verdadeira missão. Então, o parto de Moisés, a sua expulsão do Egito, a sua fuga do Egito, não apenas tirou Moisés do Egito, mas tirou, mais do que isso, o Egito de dentro dele. Perfeito? Então, meus amigos, olha, Paulo também da mesma forma. Paulo, que nasceu Saulo de Tarso, nasceu no ventre da prática farisaica. Ele era um fariseu. Ele confiava na sua própria justiça. Só que aí, meus amigos, na famosa estrada para Damasco, ele passou por um parto espiritual pesado. Ele caiu no chão, ficou cego, como quem passa pelo estreito canal ali do nascimento, mas depois ele nasceu de novo, agora não mais como Saulo de Tarso, mas como Paulo, servo de Cristo, com uma nova identidade e com um novo propósito. Tá? O parto espiritual de Paulo fez com que ele entendesse quem ele realmente era em Deus. Tá? Agora, a gente tem uma resposta muito importante ali, uma reflexão muito importante. Se o bebê não nascer, não sair do ventre, não sair no conforto do ventre, ele morre, ok? Então, no parto natural, tem uma verdade dura ali, mas é uma verdade inevitável. Se o bebê não sair do útero no tempo certo, ele morre. O ventre ali, que era o lugar onde ele se nutria, onde ele tinha segurança, onde ele recebia, né, a sua própria vida, ele se torna estreito demais, incapaz de sustentar a criança. Tá certo? Essa que é a grande realidade. O mesmo espaço que antes era uma bênção, se você fica ali além do tempo, vira uma sepultura, tá? Então, meus amigos, o emprego, a amizade, as fases da vida que um dia foram um lugar de provisão e conforto, podem se tornar um leito de morte espiritual se a gente permanece além do tempo que Deus nos colocou ali. O chamado de Deus é para nascer de novo, tá? É para sair do velho. Jesus disse para Nicodemos, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus, João 3:3. Então, permanecer no ventre antigo é recusar a identidade, é sufocar o propósito, é perder toda aquela vida que Deus preparou. É o que aconteceu com Ló em Sodoma. Deus arrancou Ló de Sodoma, mas a esposa, ela quis permanecer. Então ela morreu olhando para trás. Israel no Egito, né? O Egito sustentou por um tempo, mas se o povo de Deus continuasse ali, morreria na escravidão. Eles precisaram nascer como um povo livre. O jovem rico lá em Marcos 10, né? Ele estava pronto para sair do ventre do apego às riquezas, mas ele não conseguiu. Ele preferiu permanecer no útero da sua segurança e ali ele morreu espiritualmente, tá? Então, meus amigos, o ventre do ontem não pode sustentar o nosso amanhã, né? Se Deus está gerando essas contrações, se as dores estão apertando, é porque chegou a hora, né? Recusar o parto
é você optar pela morte espiritual. Mas aceitar o processo é nascer para o destino que Deus preparou, tá certo? Então, muitas vezes, aquilo que antes era o conforto do útero, não é o que Deus quer para nós, tá? Então, a gente precisa não se apegar ao útero do conforto, mas a gente se apegar a Deus, tá? Porque se o bebê não nascer, ele morre, mas se ele nascer, ele vai viver verdadeiramente a sua identidade em Cristo, perfeito? Então, permanecer agarrado nas coisas do mundo é morte espiritual. Agora, aceitar as dores do parto é vida e propósito, tá? Então, queridos, independente de qual momento você está vivendo na sua vida, e eu estou vivendo na minha vida, a gente vai acabar vivendo esse parto espiritual. O parto espiritual, ele é inevitável. Deus não nos chamou para a gente permanecer eternamente no estado de conforto, mas para a gente crescer em direção ao nosso propósito. E é claro que para isso vai ter dor, vai ter contração, vai ter lágrima, mas assim como a mãe esquece a dor quando ela segura o filho nos braços, a gente também, quando a gente faz esse parto e olha para trás, a gente vê que vale a pena. Então, Deus não desperdiça as dores, né? Cada contração ali, cada lágrima, cada porta fechada é parte do processo para que a gente possa nascer de novo, né? Então, meus amigos, eu profetizo novo nascimento sobre as nossas vidas. Eu profetizo novidade de vida sobre nós. Eu profetizo a vontade de Deus sendo soberana nas nossas vidas. E eu profetizo que nossas vidas estão na mão do Senhor, em nome de Jesus, tá? Então, deixa eu fazer uma oração aqui para a gente poder selar essa palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus, entramos na Tua presença, Pai, primeiro de tudo, pedindo perdão pelos nossos pecados. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nesse sábado, que o Senhor nos conduza no Teu caminho. Mais do que tudo que pensamos e pedimos são as coisas que o Senhor tem guardado para nós, assim nós cremos. Nós conhecemos a Tua palavra que diz: bater, abrir-se-vos-á, buscais e achareis, e procurareis e encontrareis. Por isso, nesse momento, Pai, nós batemos, nós buscamos, nós te procuramos aqui, desejando e precisando receber de Ti a Tua palavra. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, falar conosco, porque a Tua palavra diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A Tua palavra diz que quem nasceu de Deus não sabe para onde vem, de onde vem nem para onde vai, mas é conduzido pelo vento do Espírito. Por isso, conduza-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, no caminho que nós devemos andar. Tira de nós todo sofisma, tira de nós toda mentira, tira de nós toda injustiça, tira de nós, Pai, toda irresponsabilidade com a Tua obra, que nós possamos ser sérios com a Tua obra, compromissados com a Tua obra, colocando não as vontades humanas em primeiro lugar, mas colocando a vontade do Senhor. E nos ensina, Pai, a entender e a perdoar, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nos ensina a entender os livramentos, nos ensina a entender que o Senhor está na dor também, na lágrima também, mas nós pedimos, ó Deus, nessa tarde de sábado, uma esperança renovada, para que nós possamos continuar plenamente e firmemente olhando para Ti, para o Teu trono, para o Teu exemplo, que é manso e humilde. Assim nós declaramos e profetizamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Beleza? Só lembrando a vocês, tá? Essa live de hoje foi para dizer para vocês que, infelizmente, a pregação que eu anunciei para vocês ontem, já está com 140 mil pessoas que viram, ela foi cancelada, não pela minha vontade, tá? E foi cancelada em cima da hora, naquilo que eu achei um amadorismo, uma falta de respeito e um absurdo, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para o pessoal que está dando apoio ao canal. Só para não deixar passar em branco. Muito obrigado, Vitor Renato, né? Estou entre continuar em empreendimento com meu pai, onde tem muitos problemas e atritos e pouco retorno, e começar algo novo. Alguma dica? Começa a estudar, cara, em empreendedorismo, tá? Selena falou que é da IPP, mas já me viu pregar na Turiaçu algumas vezes. O Senhor é um instrumento de Deus, o genuíno pregador da palavra. Ora para que Deus floresça seu ministério e continue te usando para ser luz nesse mundo. Muito obrigado. Marília falou amém. Militarização, pesquisa em target indivíduo, colocou aí. Tiago Henrique, professor, passei por um momento terrível, cheguei a pensar em desviver, sei que eu perdi
Pedi forças para Deus e me sinto mais leve. O peso que eu carregava já não carrego mais. Deus é maravilhoso. Amém, Tiago. Glória a Deus pelo testemunho. Yuri William. Peraí que fechou aqui. Yuri William, irmão, estou tendo diversos discernimentos com tua palavra. Imagino também que sua pregação, com o nível das informações que nos traz, tudo pode ter sido também um livramento. Valeu, muito obrigado. André Batista, Daniel, faz uma oração por mim e pela minha casa. Deus te abençoe, André, em nome de Jesus, que o Senhor possa prosperar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Pedro Silva, Daniel, alguns anos atrás, Deus removeu o pastor Zé Bruno da Renascer, e desde então ele tem pregado a palavra genuína do Evangelho. O mesmo ele quer fazer com você. Obrigado. Gustavo Cerqueira me lembrou a metáfora da lagoa. Estamos juntos, valeu. Edson Mateus, boa tarde, professor. Obrigado pela oportunidade de assistir sua live no sábado. Eu e a minha família assistimos juntos todos os dias. Poderia fazer uma oração por mim e pela minha família. Deus te abençoe, Edson, poderosamente em nome de Jesus, tá? Rendeu Leitão, você é uma benção, que Deus te use aí, né, em outros lugares que precisarem do teu trabalho. Kelly Souza, Deus abençoe cada dia a sua vida e sua família, muito obrigado. Em nome de Jesus, obrigado por ser essa pessoa disponível e sensível ao coração de Deus para falar aos nossos corações. Duílio Cipriano, salve professor, Deus está a fazer uma tremenda pregação em pleno sábado à tarde, Deus abençoe, amém. Nelson Cunha, paz e graça, Daniel, gratidão pela sua dedicação, ore pelo meu projeto Caverna de Adulão, visando o novo nascimento, nova justiça e homens como árvore, já em desenvolvimento, você tem sido bênção para nós, valeu. Dario Gomes, quando algo se torna maior que o possível a se comportar, voe mais alto apenas. Valeu. Júnior Teixeira, professor, o que Deus tem para me falar, Deus o abençoe. Deus te abençoe, Júnior, em nome de Jesus. Juliano Martins, né, falando que eu fui muito duro essa semana, será que foi por causa disso? Não sei. Daniel prega aqui no Instagram no mesmo horário, eu prego agora, amém, é o que eu fiz ali. Eu gosto muito do seu trabalho, você tem uma visão além das coisas, mas a religião foi criada para esconder a verdadeira mensagem de Jesus, que não morreu e sim transmutou. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, né? E eu creio que não foi a religião que inventou isso, não. Tá bom? Meus amigos, são muitas mensagens, tá? Acho que se eu ficasse aqui, a gente ficar a tarde toda lendo. Mas eu agradeço a todos vocês, tá? Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela oração. Deus abençoe vocês. Forte abraço para vocês. Fiquem com Jesus, examine todas as coisas, retém que é bom. E na segunda-feira, se Deus assim permitir, a gente volta com mais lives abertas e também ali o nosso estudo na Arca, tá? Queridos, Deus abençoe a todos, fiquem com Jesus, estamos aqui, né, em oração aqui, em nome de Jesus. Vamos lá, Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, galera, forte abraço, valeu!